Então, antes de mais nada, o título da palestra é Invertendo Papéis e Responsabilidades. Eu queria que levantasse a mão todos os educadores que estão aqui presentes para mim. Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver. Nossa, tem bastante, hein? Agora baixem a mão. Levantem a mão para mim os pais. Ou melhor, não. Os professores. Cadê os professores? Mas são os mesmos? Não, então tem alguma coisa errada. Eu disse, levanta a mão os educadores. E vocês, professores, não são educadores. Vocês são formadores de cidadãos. Educadores são os pais e mães que aqui estão hoje. Então, levanta a mão os educadores. Pais e mães, vocês são os educadores. Por isso, nós colocamos o título dessa palestra, Invertendo Papéis e Responsabilidades. Mas, como vocês também viram, né? Eu sou ilusionista, vocês estão esperando algo diferente. Ô prefeito, eu vou entregar um cartão para você. Pode ser? Você pode vir buscar? O meu cartão também é diferente, porque ele pega fogo. Claro, eu sou ilusionista, eu gosto de fazer coisa diferente. Quando apaga, é só um cartão quentinho e perfumado. Bom, gente, para falar de palestra, eu também não posso deixar de contar a minha história. Eu também peguei essa época em que o prefeito falou. Eu tenho 60 anos de idade. Há 40 anos eu faço palestras e treinamentos em escolas. E eu vejo no dia a dia como transformou o tempo lá de trás para o tempo de hoje, mas eu coloquei bastante nos slides para nós acompanharmos. Mas eu também tenho uma história de vida. Eu e essa moça somos casados há 24 anos e temos uma história juntos. Só que antes dela eu já tinha uma história, nós fomos reconstruindo a nossa história. E tudo isso envolvendo escolas, professores, pais e alunos. Hoje eu me tornei escritor por falta de conteúdo para ler. Tem algum pai ou mãe que tem alunos autistas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem? Ótimo. Professores que têm alunos autistas na escola, na sala de aula? Maravilha. Eu tenho 2 livros escritos. Eu passei 2 anos da minha vida visitando e me hospedando em casa de autista para escrever um livro chamado Na Frequência do Meu Mundo. Volume 1 e volume 2. Mas nós vamos falar disso lá no final. Vamos seguir com a palestra. Aperta o ponto, por favor. Eu vou ficar desse lado. Aperta mais uma vez agora para frente. Aí. O tema da palestra é Invertendo Papéis e Responsabilidades. A harmonia entre o ambiente doméstico e o acadêmico é a base do sucesso. E isso, na minha época de escola, já acontecia. Então, mais uma aí, por favor. Isso. Por que nós estamos aqui hoje? Mais um. O impacto da família na formação integral do indivíduo. Eu queria fazer a palestra sem óculos, mas não vai dar. Eu vou ter que ler, eu coloquei as letras muito pequenas. Pode passar mais aí para frente, até encher os slides aí. Ó, a educação começa em casa e a gente vai falar um pouquinho do papel da escola. A base moral e emocional é construída no seio da família, oferecendo ferramentas necessárias para a vida. Quais são as ferramentas que vocês têm oferecido para os seus filhos hoje? E eu vou dar um exemplo sobre ferramentas que vai somar na nossa vida e ferramentas que vai estragar a nossa vida. Quem aqui conhece ou exerce a profissão de marceneiro, por exemplo, ou de serralheiro? Ou quem conhece algum serralheiro? Alguém conhece? Aí, um conhece? Já viu um serralheiro comer com um serrote em cima da mesa? Não. Já viu um marceneiro comer com martelo? Não. Então, por que nós comemos com o celular em cima da mesa, que também é uma ferramenta? O celular é a melhor ferramenta criada para aproximar pessoas, mas é a pior ferramenta para distanciar as famílias. Hoje o celular virou algo assim, ó, deixa ele com o celular. Os pais dão o celular para o filho para ficar livre. Na minha época, os pais levavam a gente na escola. Hoje eu pergunto para os pais, onde você vai? Eu disse, vou largar meu filho na escola. Largar o filho da escola. Bom, o papel da escola é atuar como parceira técnica e social na formação do cidadão, complementando o que é ensinado no lar. Então eu vou explicar um pouquinho do que é isso. Aperta o ponto aí. Cada vez que ela aperta o ponto, dá para mim vir no meio. O ponto é só para ficar assim, sem a luz. Qual é o papel dos pais hoje? Falam para mim. Muitos pais têm a escola como um ponto para largar o filho, para se ver livre do filho. Eu vejo pais na minha época que ficavam felizes na hora de nos buscar na escola. Hoje os pais falam, nossa, eu vou buscar. Só que o pai pega a criança, leva para casa e já entrega o celular, porque o pai tem um monte de coisa para fazer e não tem tempo
Eu vi uma cena dentro de um supermercado. Eu vi um pai puxar a orelha de um filho, ele torcia bastante. E eu não me incomodei porque ele puxou, porque eu também já fiz isso com os meus. Eu me incomodei com as palavras que ele dizia para o filho. E ele dizia assim: que bonito, esta é a educação que você está aprendendo na escola. Então, quando ele falou isso, eu olhei para o lado, ela me puxou pelo braço e falou: não se mete. Eu disse: não, eu vou ter que me meter. E eu fui e falei: olá, cidadão, tudo bem? Boa tarde. Era uma tarde. Ele disse: pois não te conheço. Falei: claro que não, mas eu não pude deixar de ouvir o que você falou. E eu queria só te falar que escola, em lugar nenhum do planeta, foi criada para educar filho de ninguém, muito menos o seu. Escola foi criada para formar cidadãos. E a educação que seu filho está aprendendo não é na escola. E se não for sua, ela está sendo terceirizada na rua. Mas eu te garanto que a escola não foi criada para isso. Eu encontrei esse mesmo cara uns 2 meses depois no mesmo supermercado. E ele me abraçou e disse: cara, você mudou minha vida com algumas palavras. Eu comecei a entender isso. Então, gente, hoje o objetivo é mostrar para vocês como nós podemos transformar. Se eu fosse prefeito, a minha cidade ia se chamar Secretaria de Formação de Cidadãos. Nunca ia chamar Secretaria de Educação. Mas na lei tem que chamar Secretaria de Educação, né? Mas podia ser Secretaria Municipal de Formação de Pessoas ou de Cidadãos. Porque os verdadeiros educadores são vocês que estão aí. Mas eu prometo para você que na noite de hoje eu vou oferecer ferramentas para mudar a mentalidade de vocês. Meu objetivo aqui não é vir aqui puxar a orelha de vocês. Meu objetivo é olhar para vocês e mostrar um caminho que eu tenho percorrido há 40 anos. Eu ouço professores todos os dias, mas eu ouço pais também. Eu visito famílias. Essa é a minha rotina do dia a dia. Vamos lá, passa aí. Mais um. Ó, quem está educando os filhos de vocês de hoje? Responde aí, quem está educando os filhos de vocês? Eu já vi pais que não sabem de onde está vindo a educação. Pega mais um, por favor. Mais um. E pais têm colocado família versus escola. Mas eu quero falar para vocês, eu termino o dever de um e começo do outro. E a identificação, quando você não se identifica, você gera uma confusão enorme na vida do seu filho. E essa transformação só pode acontecer quando você entende. Qual é o legado que você quer deixar? Aperta um ponto aí. O legado que você quer deixar na vida do seu filho. Qual é a marca positiva que você quer deixar? Hoje na vida, para vocês entenderem, nós precisamos deixar marcas nas pessoas. A escola vai deixar uma marca no seu filho para o resto da vida. E todas as marcas são positivas. Todos os professores que também fazem a diferença são marcados. Eu tenho 60 anos de idade. Eu lembro do nome da minha primeira professora, que se chamava Dona Neiva, e do meu professor, que na época tinha aula de educação artística, né? Hoje eu acho que é só artes. E eu lembro do professor Osmar. Eram 2 professores que faziam a diferença. O professor Osmar tocava violão na sala de aula e a gente nunca mais esquecia a diferença do professor. Então o professor já tem feito a grande diferença na sala de aula. Só que o professor está perdendo a autoridade por 2 motivos. Primeiro, por essa transferência de responsabilidade, essa inversão de papéis, do pai achar que a escola tem que educar, e o professor perde a autoridade, porque na minha época, a professora que dizia para a gente: amanhã quero sua mãe aqui, vou falar com seu pai ou com sua mãe. Hoje, é o menino que fala para a professora: eu vou falar com meu pai. E o pai vai cobrar da professora sem nem saber o que aconteceu. Então eu vou falar da marca que vocês podem deixar. Preciso que você vá lá na malinha e pegue a canetinha projetor para mim. Por eu ser ilusionista, eu vou fazer uma mágica para mostrar como que é que podemos deixar uma marca positiva ou negativa na vida das pessoas. O que você fala com o seu filho hoje vai refletir na vida inteira do seu filho. Eu vou dar um exemplo do que é falado. Professores, muitas vezes, quando vocês prestaram concurso, quantos professores aqui, quantas vezes vocês ouviram alguém dizer assim: por que você vai prestar concurso? O professor ganha pouco, o professor nem é valorizado. Quem ouviu isso? Fala a verdade. Todo mundo tentou desmotivar você, mas você sentiu no seu coração que você tinha um propósito, e é por isso que você se tornou professor. Agora vocês, quantas vezes você chamou seu filho e disse: vem cá, qual é o nome da sua professora? Qual é o nome da sua professora? Nessa não, é outra, azul. Essa aqui é outra. Quantas vezes você, pode deixar aqui, quantas vezes você perguntou para o seu filho, eu vou descer embaixo, se der microfone eu arrumo o microfone. Quantas vezes você perguntou para o seu filho qual é o nome da professora dele? Quantas vezes você perguntou para o seu filho, ou sentou com ele na mesa: quem é pai? Levanta a mão aí, pai ou mãe? Que não é professor. Aqui, que não é professor. Você?
Você é professor ou pai? Só pai? Sou pai. Que ano está seu filho? Já estão formados. Estão formados. Minha filha está fazendo faculdade. Está fazendo faculdade. Mas você ainda participa da vida escolar da sua filha hoje ou não? Fala a verdade. Bem pouco. Bem pouco. Você acha que devia participar mais? Com certeza. Hã? Deixa para a mãe. Ele deixa para você? Mãe educadora. Mas aí você participa também, não? Da vida escolar? Vai nas reuniões de pais, mães? Não faz, mas eu digo na época dos filhos que estão formados. Iam? Bastante? Quem tem filho hoje na escola? Filho pequeno. Tem hoje na escola? Qual a idade do seu filho? 5 anos. Você acompanha a vida dele na escola ou não? É? Quem tem filho com 7, 8, vai me falando aí. Quero conhecer vocês. Ali, ó, mais uma. Você tem filho qual a idade do seu filho? 13 e 9. Tá os dois aí? Tá os dois. Ah, é bom que tá o filho. Fala a verdade. Sua mãe participa, não? Ela participa de vocês na escola? Acompanha vocês, não? Ajuda a fazer tarefa, não? Cobra bastante, não? Vai sempre nas visitas, nas reuniões de pais? Todas não, ou vai faltar algumas? E o pai? Mas vão, participam, né? Quem não participa? Vamos falar a verdade agora. Quem não participa? Levanta a mão aí. Quem não participa muito da vida escolar do filho? A cidade de Capanema tá bom, todo mundo participa. Que maravilha, tô feliz demais para ver. Ó, nossa. Agora fala a verdade. Quem de vocês aqui, qualquer um, já olhou para o filho e falou: mas que essa educação você está aprendendo lá na escola? O que estão ensinando? Já falaram isso? Quem já falou? Levanta a mão. Deixa eu ver. Olha, uma já falou. Ah, vou falar com você. Você já falou isso? Aí, testemunha, você falou, o que educação você está aprendendo nessa escola? Você falou isso? Cobrando eles? Não, eu falei, foi isso que eu te ensinei em casa? Foi assim que tu... Ah, você cobrou dele, não da escola. Cobrei dela se comportar melhor na escola. Aí sim, parabéns, tá certo, tem que cobrar dele. Ó, eu falei de marcas positivas, cadê o cara que tem a filha formada aí? Você conhece baralho ou não? Conhece carta de baralho? Eu vou entregar um baralho para você, pode abrir ele aí, por favor, veja aí, tem um monte de cartas. Escolhe uma carta qualquer que representa seus 2 filhos, ou até a sua filha formada. Que represente a marca que nós vamos deixar, porque, gente, nós vamos morrer um dia. Todo mundo vai morrer. A maior alegria da vida é que a gente nunca sabe qual é o dia. Por isso eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu vivo assim. Escolher uma carta qualquer? Porque segura ela para você. É sua carta. Segura essa caneta. Você pode mostrar essa carta para todo mundo. Todo mundo pode ver a carta. Sabe por quê? Até eu posso ver. Porque você vai assinar essa carta e vai deixar isso. Todo mundo viu a carta. Eu também posso ver. Ó. Mostra para a câmera aqui que está filmando. Ó. Aí. Essa carta é única no baralho. Então imagina que ela representa tudo que a escola tem ensinado para o seu filho para formar ele em alguém melhor, mas com a união da educação que você, sua esposa, dá para os seus filhos. Essa soma da educação de casa com a formação da escola gera um resultado. Então esse resultado vai ser marcado por essa carta. E você vai assinar essa carta com a sua assinatura, porque ela vai se tornar uma carta única no meu baralho. Por isso eu te dei uma caneta que é de marcar CD, ela é permanente. Assina a carta, coloca a data de hoje e a hora que estiver marcando no relógio de alguém. No meu está marcando 8 horas e 13 minutos, eu acho. Está assinada? Colocou a hora também? Muito bem. Vê se a tinta secou. Vai passar o dedo na tinta. Não sai a tinta, tá vendo? Não tem como sair. Está assinada, portanto esta carta é única neste baralho. Eu vou mostrar assim, ó. Quem não viu pode ficar tranquilo que eu vou descer para que todo mundo veja. Está assinada aí por ele. Dá para ver que essa carta é única. Essa carta representa toda a positividade que a sua filha, que os filhos de cada um de vocês vão aprender na escola. A assinatura representa a educação de cada pai e mãe que está aqui. Porque professor também é pai e mãe. E isso tem que gerar uma marca positiva. Segura aqui, por favor. Eu vou falar para quando você quiser. Aí, coloca a carta dele. Pronto. Abre a mão. Eu vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Para perder a carta no baralho e ela ficar bem misturada. Vamos ver se dá. O baralho cai amarrado. Mas lá no teto fica uma carta com a sua assinatura, com a sua marca que você marcou, tá vendo? Mas é a sua assinatura que está lá? Você consegue reconhecer daí? A data,
É só dar um zoom com o celular que você consegue ver depois no vídeo. É disso que eu estou falando. É de deixar marca positiva nas pessoas. E o pior é que a sua carta ficou tão misturada que depois que caiu ficou pior ainda. Que ninguém sabia onde estava a sua carta. Aperta aí. Vamos voltar para o tema então. Agora eu quero falar dessa influência digital também. O maior perigo, e isso está acontecendo com o que eu falei do celular, é delegar a sua educação, a educação dos seus filhos para os algoritmos, redes sociais e internet sem supervisão. Eu sei que se eu perguntar, todos vão falar que supervisiona, mas é muito mais difícil. Eu estudo a mente humana desde 1991. E o que tem de mensagem subliminar em alguns desenhos que nós, inclusive, assistíamos. Eu dou um exemplo, eu adorava o Pica-Pau. Mas se você vê a mensagem subliminar que tem por trás do Pica-Pau, cara, ele só quer fazer maldade para todo mundo. Aí você assiste o Tom e Jerry, tem uma mensagem subliminar ali, eu não estou dizendo para vocês pararem de assistir, mas para vocês entenderem isso, na nossa época já tinha. Qual é a mensagem subliminar? Eles nunca são amigos e vivem juntos. Marcha e urso. Qual é a mensagem subliminar que tem? A psicologia prova, a neurociência prova isso. O urso representa o pai. E tudo que ele faz, ela nunca valoriza e valoriza os adultos. Então, pais que têm filhos pequenos, até 10 anos, vocês são os melhores amigos dos seus filhos. Dos 10 para lá, você começa a ser só um amigo. Porque os adolescentes, quando eles se dizem adolescentes, que para mim não passam de criança, eles começam a dizer que os amigos lá fora. E tudo que ele começa a aprender na rua, vocês começam a cobrar da escola. Começam a cobrar da escola. Muitas crianças, eu visito a escola todo dia, e aí eu olho criança rolando no chão, professora gritando, e a criança não faz nada. E aí eu vou dizer uma coisa importante para vocês sobre a palavra não. Mas antes de falar, eu quero dizer, se a criança não tiver limite, se você não der limite para o seu filho, o professor não vai conseguir. Porque quando o seu filho vai para a escola sem limites, ele tem você, pai e mãe, como autoridade. E ele tem o professor como alguém que ele pode fazer o que quiser. Que se o professor tentar colocar limites, o professor não vai ter autoridade porque o pai não deu autoridade. Eu vejo isso todo santo dia. Todos os dias. Eu disse que vou dar um exemplo da palavra não. A ciência provou que uma criança ouve por dia 100.000 vezes a palavra não. E aí, quando você chega numa determinada idade, o HD do computador humano está cheio. E o não, nós passamos a não escutar. Eu dou um exemplo das pessoas que dizem assim, vai para o espelho e diz, eu não quero ser gorda, por exemplo, a pessoa está lutando para emagrecer. E ela diz, eu não quero. O cérebro entende que ela quer ser mais gorda, quer engordar mais. É mais fácil ela dizer, eu serei magra ou eu sou magro, mesmo não sendo. Então, quantas vezes eu vou no parque e eu vejo a criança subindo a grade, o pai, não sobe aí, ele olha, ri, continua subindo. Não é para subir, ele continua, porque o cérebro está entendendo que é para subir. Então, comece a olhar no espelho vocês, dizer não para vocês e comece a dizer sim para a escola. Comece a entender e olhar esse alerta. Ó. Pais distraídos de telas onipresentes estão criando um vácuo na formação dos valores essenciais. O que é um vácuo? Um espaço vazio. E quem vai preencher esse vácuo? Em muitos casos, quem tem preenchido o vácuo que vocês têm deixado na vida dos filhos, e vocês acham que esse vácuo pode ser preenchido pela escola, não. Está sendo preenchido na rua. Em muitos casos, pela criminalidade, pelo tráfico de drogas. E é isso que está cobrindo esse vácuo que os pais têm deixado na vida dos filhos, no mundo em que nós estamos vivendo hoje. E não é um mundo fácil de viver. E se fosse fácil, a gente nem estaria aqui. A vida só tem graça porque ela é difícil mesmo. Passa aí. Educador versus formador. Vamos entender um pouquinho a diferença, né? Dos pais é igual a educadores. Então, vocês têm que transmitir valores para os seus filhos. Eu, quando criança, o que a gente se reunia muito na roça, eu sou mineiro, criado em São Paulo, e hoje vivo no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. E na minha época, o que a gente tinha era contação de histórias pelos meus avós, em frente a uma fogueira, o que tinha para comer era pipoca, batata doce, jogada na própria fogueira para a gente assar.
Hoje o que eu mais vejo é o marido no quarto, a esposa na cozinha e ele manda mensagem do quarto para a cozinha. Ele é incapaz de levantar e ir à cozinha falar com a esposa. Eu escrevi uma história chamada Entre Curtidas e Silêncio. Eu vou mandar ela de presente para a secretária, vou pedir para ela distribuir para vocês aí online. Aí, ó. Chama Entre Curtidas e Silêncio e conta exatamente essa história. Então, olha, a transmissão de valores, formação de caráter e estabelecimento de limites, ensino do respeito. Isso são responsabilidade nossa como pai. Eu também tenho filhos. E todas as vezes que eu e ela éramos chamados na escola, a gente só ia com uma única condição. Porque meus filhos também aprontavam, eu também aprontei na escola. Então, quando chamavam por alguma coisa que eles faziam fora do normal, eu dizia, olha, eu vou, mas a única condição que eu imponho é que chame ele para participar. Ah, mas não pode, você vai constrangir a criança. Eu disse, não vou constrangir, mas ele precisa escutar umas verdades e tem que ser na sua frente, porque assim eu te dou mais autoridade, professor. Então, todas as vezes na reunião, mandava chamar da sala de aula, senta aqui. Ele escutava tudo, chorava muito. Isso não estava dizendo para ele que chegava em casa. Chegar em casa, a conversa era outra. E o que eu fazia? Tirava as coisas que ele mais gostava, videogame, bicicleta. Pai, eu vou para a escola a pé? Claro, vai a pé, até você aprender. Então, muitas vezes, a gente tem feito isso, e algumas coisas certas, outras é errado. Eu falo que, hoje a gente fala sem julgamentos, mas eu vejo pais dizendo para o filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Isso é troca. Passar de ano é obrigação dele, está estudando para isso. Agora, transmissão de valores. Eu falei agora das fogueiras, tudo. O que vocês têm feito hoje? Eu e ela, todo dia, nós desligávamos o nosso celular por 1 hora, todo dia. Minha filha tem 21 anos e ela só ganhou um celular com 17. E ela dizia, todas as minhas amigas têm telefone. Eu falei, por isso que elas têm outro pai, elas não são minhas filhas, você não vai ter. Mas eu preciso usar um celular, o uso da sua mãe para fazer matéria, para você precisar. Mas o que eu quero contar para vocês sobre a história da transmissão de valores e do caráter é que hoje, quantas vezes vocês fazem isso? Nós fazíamos isso todo dia. Hoje, faz eu e ela. A gente bota o celular no modo avião e às vezes a gente está num hotel ou no outro, a gente viaja muito, a gente para, se desconecta e vamos falar da gente. Vamos falar dos planos, vamos falar das nossas metas, dos nossos projetos. A gente faz isso até hoje. Mas quantos de vocês fazem? Quem tem filhos com mais de 7 anos aqui? Levanta a mão, quem tem filhos. E os filhos de vocês? Todos já têm celular, né, irmão? Todos têm? O senhor não tem? Quem tem? Não? Quem tem filho com essa idade tem, e o filho já tem celular ou a filha? Levanta a mão. Ótimo. Não estou aqui para criticar, gente. Eu estou aqui para dizer para você que eu não estou... Aqui não tem certo e errado, isso não é um julgamento. Mas se você tem um filho que é pequeno e tem celular, supervisiona. Bloqueia alguns sites, mas desligue o celular e converse com o seu filho, principalmente sobre o dia dele na escola. Vocês vão ver professores colocando no caderno dos filhos de vocês o quão melhor seu filho está. O quanto ele melhorou em comportamento. Começa a fazer isso. Às vezes o seu filho está pulando, está gritando, está xingando, está quebrando coisas na escola, porque ele só quer a atenção que ele não tem em casa e ele espera que talvez aqui na escola ele tenha. Mas nem sempre o professor vai ter tempo, porque você tem um filho ou no máximo 2 para cuidar. E o professor tem uma sala com 30 e poucos alunos para cuidar. Vamos lá. A escola é igual a formadora. Então você transmitiu valores, a formação de caráter para o seu filho, estabeleceu os limites para ele e ensinou para ele o que é respeito. Se ele tiver 90% disso, na escola ele vai ter conhecimento acadêmico, habilidades técnicas e preparação profissional. Porque esse é o papel da escola. Só que a escola está indo além. O professor hoje tem sido psicólogos. O professor muitas vezes, ele tem que parar de dar aula para cuidar do filho do pai que não cuidou, para ensinar o filho a ter limites. O professor tem sido psicólogo para pegar um menino que está chorando desesperadamente no meio da aula, sem motivo. O professor é muito mais do que isso. Porque o pai está sendo muito menos do que ele é. Vamos lá mais um pouquinho para frente, quando você ensina. E a formação dos cidadãos que eu acabei de falar. Pode passar o próximo aí. Ó, a escola instrui a mente, mas a família educa o coração. Eu coloquei essa frase, eu achei tão bonita. Eu estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1996.
e eu vi uma frase no muro bem grande, eu não sei quem escreveu a frase, quem é o autor, e estava escrito assim: educai as crianças de hoje para não precisarmos punirmos os homens de amanhã. E eu achei bonito, né? Só que eu disse que está escrito no lugar errado. Isso tinha que estar escrito no muro das casas dos pais e não no muro da escola. Porque desde 1990 eu venho batendo nessa tecla sobre a escola formar e o pai educar. E eu achei bonito. Mas essa frase também, a escola instrui a mente, mas a família educa o coração. Porque o coração do seu filho vai estar sempre lá na sua casa. Eu conheço professores, eu já vi professores chorando no corredor, na sala dos professores. E eu perguntei: por que você está chorando? Ele disse assim: porque eu tenho um aluno, eu gosto tanto dele, ele está indo muito mal na matéria. Eu vi professor chorando porque o aluno está indo mal na matéria. E às vezes o pai nem sabe, não está nem aí. Então, como pai, você tem uma grande responsabilidade. Você vai ter que deixar um legado, você vai ter que deixar uma marca, talvez não uma mágica como essa, mas você vai ter que deixar uma marca positiva, porque ele vai ter uma marca da escola. E isso vai unir. Vamos lá. O perigo da transferência de responsabilidade. Não terceirize aquilo que é a sua missão principal. Eu tenho certeza que quando engravidaram vocês, e quando eu sempre falo que os dois ficam grávidos, né? A gente engravida, porque a gente acompanha tudo isso. Então, quando vocês estavam grávidos, fizeram milhares de planos para isso, e aí começaram a terceirizar aquilo que é uma missão. Ser mãe, ser pai é uma missão. Eu dizia que eu nunca queria ter filhos. Eu tenho 3 filhos, um do primeiro casamento, 2 com ela. Eu falo: puxa vida, hoje eu sei o que é ter filho, mas eu dei o meu melhor. E por que eu dei o meu melhor? Quem aqui dá a vida por um filho? Levanta a mão. Aperta o ponto aí. Levanta a mão. Quem dá a vida por um filho? Quem mataria por um filho? Todo mundo fazia isso para defender a vida do seu filho, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou fazer uma pergunta, pode doer se tiver presente alguém que já passou por isso. Quem já perdeu um filho? Quem já teve? Quem já perdeu? Quem já enterrou um filho? Levanta a mão. 1, 2, deixa eu ver quanto. Quem mais? Levanta a mão, quem mais já perdeu um filho? Já enterrou um filho? 1, 2, 3. Mais alguém? Quanto tempo faz? Mais de ano? 3 meses. Você? 16 anos. Você, quem mais? Levantou a mão. Quanto tempo faz? Quem levantou a mão aí no fundo? Que já deu 6 anos. E você 3 meses. Vou dar um recado, mas eu vou falar lá de cima, que eu quero olhar dentro do olho de vocês e quero olhar no olho de todo mundo. 3 meses ainda dói, e eu sei disso. Quantos anos? 16 anos ainda dói. E quem falou quantos anos lá? Ainda dói. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, independente da religião ou da crença de cada um de vocês. Quando nós temos os filhos, é Deus dizendo assim para vocês: olha, tá aqui, ó. Cuida, dá o seu melhor, mas antes dele ser seu filho, ele é meu. Eu levo quando quiser. Eu passei a me conformar com isso. Eu nunca perdi um filho, mas eu tenho vários amigos e como terapeuta eu ajudei pessoas. Eu passei 1 mês no Rio Grande do Sul ajudando pessoas na enchente que teve, gratuitamente, ajudando pessoas a lidar com essa dor. E eu sei que vocês cobram. Então estou dando um exemplo. Deus te dá um filho e diz: ó, dá o seu melhor, mas ele é meu. Eu levo como quiser. E isso não é só com filho. É com mãe. Quem perde mãe, Deus te deu uma mãe e disse: olha, sua mãe, mas antes de sua mãe, ela é minha filha, eu levo quando quiser. E eu estou dizendo isso para vocês, porque um dia vai chegar esse dia. E a gente é que pensa que nós podemos ser primeiro. Então a gente tem aquele apego: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Não se apegue. Ame sem se apegar. Ame. Amar é diferente de apego. Os filhos não são nossos. São dádivas e presentes de Deus que ele diz: ó, toma, faz o seu melhor, mas antes de ser seu, ele é meu. Eu estou te emprestando. E eu espero ter feito o melhor. Eu vou em lugares onde as pessoas dizem: cara, você é o pai do Rian Mário. Ah, não acredito, eu queria ter um filho assim. Eu queria que meus filhos fossem 1/3. Eu escuto isso. E é bonito escutar isso. É bonito escutar meu filho com 21 anos, 22 anos, 23 já, eu nunca sei a idade. Meu filho com 23 anos olhar e dizer: pai, todos os dias: pai, eu tenho orgulho de ser seu filho, porque o Senhor me ensinou a ser homem.
O Senhor me ensinou a ser homem. É bonito ouvir isso. E eu sei que vocês ouvirão isso também. Hoje, ele encontra os professores, eu conheço professoras do meu filho até hoje, elas falam assim, cara, tudo que você falava do seu filho na nossa frente até doía no coração da gente, mas o seu filho se tornou um dos melhores alunos, mais dedicado por causa daquilo que você falou. Porque eu falei coisas que mexiam com o psicológico do meu filho mesmo, positivamente, para ele aprender a crescer. Vamos lá? Bom, o erro comum de esperar que a escola resolva questões fundamentais de comportamento, ética e disciplina. Lembra do que eu acabei de falar? Professores estão sendo psicólogos, que tem que cuidar do aluno que chora, do aluno que esperneia, do aluno que grita, que tem crises. O professor não é isso. Então, esse slide diz, e a falta de acompanhamento, a ausência de diálogo e interesse pela rotina escolar enfraquece o vínculo emocional, o compromisso com o aprendizado. E aí deixa aquele vácuo que eu falei educacional. Quando os pais se retiram, o espaço é preenchido por influências externas que nem sempre compartilham os valores da família. Então estejam presentes. Façam uma parceria com a escola. Vou dar um exemplo sobre um casal para representar a escola e os pais. Casal. E um olha para o outro e diz, olha, isso aqui é culpa sua, isso aqui é culpa sua. E eu falo, gente, o problema não é vocês um contra o outro. É vocês dois contra o problema. Aqui é a mesma coisa. Vocês e a escola têm que se tornar um. Família e escola contra essas influências externas que vão influenciar seu filho para o caminho errado. É família e escola contra a falta de apoio. E a favor da educação que vocês vão dar e a favor da formação. Então, se vocês entenderem essa união, se vocês pararem de cobrar da escola e começar a cobrar do seu filho, se vocês pararem de inverter os papéis, eduque o seu filho que a escola forma. Eu te garanto, os professores são dedicados. Eu duvido, pelo menos em mais de 40 anos fazendo palestra, que eu conheça um professor que diga, eu trabalho aqui pelo dinheiro. É mentira. O professor trabalha porque ele tem propósito. O professor trabalha porque ele tem paixão em ensinar. Paixão. São Paulo tem uma professora que já sofreu 2 tentativas de homicídio, foi baleada 2 vezes e ela não quer sair da escola. E ela dá aula no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Aí ela mudou para outra área, e está em 3 escolas. Ela falou, não quero sair, eu sou apaixonada no que eu faço, eu acho que um dia tem consciência. Ela foi baleada, ameaçada de morte, 2 tentativas de morte de uma professora dentro da sala de aula. É, professores, São Paulo é diferente. Mas ela tem paixão no que faz. Então, cada professor, eu duvido que o professor fale que eu estou aqui pelo salário. Eu estou aqui porque gosto, porque eu tenho essa paixão aqui dentro. Ser professor é um propósito, ser pai também. Vamos lá? Ó, estar presente vale mais do que apenas exigir resultados. Eu também conheço pais que cobram dos filhos resultados, mas não está presente. Aperta o pontinho, que aí tampa a luz de mim, ó. O pai não está presente, mas cobra resultados. Gente, é muito difícil cobrar resultados. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se vocês pudessem hoje, se Deus, o universo, o gênio da lâmpada, qualquer coisa que vocês tenham fé. Mas vamos resumir, independente, vamos falar Deus. Entregasse uma varinha mágica na mão de cada pai e dissesse o que você transformaria no seu filho e na escola hoje. O que você faria com essa varinha mágica? Que tipo de transformação você faria para o seu filho? Fala para mim, levanta a mão quem pode falar. Tem um microfone aqui. Que transformação você daria para o seu filho hoje? Fala para mim. Vou aí falar com vocês. Vocês estão muito tímidos. E nós nem começamos. Espera aí. Vamos ver como é que liga esse negócio. Pronto. Vamos lá. Se Deus desse uma varinha mágica para você hoje, prefeito, falasse, faça uma transformação na vida do seu filho junto com a escola, o que você faria? O que você mudaria? Então eu vou inverter a pergunta para você entender. O que você mudaria em você? Seria mais paciente, ouviria mais, tiraria mais tempo, daria mais conselhos. 2 coisas que você falou, que eu vou te dizer. Você disse sobre mais tempo. Isso você nunca vai ter. Todos nós temos 24 horas, iguais. É uma perfeição tão legal que todo mundo tem exatamente 24 horas. Então a diferença está no que eu escolho fazer com as 24 horas que eu tenho.
Então, talvez eu tenha que eliminar algumas coisas para... O tempo é o mesmo, as 24 horas. Ser mais paciente. Deus nunca vai fazer você ser mais paciente. Deus vai te dar oportunidade, vai colocar pessoas estressadas na sua vida para você aprender a ter paciência. É assim que funciona a vida. Quando eu entendi que eu estava pedindo tantas coisas para Deus, eu casei 6 vezes antes de casar com ela. Não 5, eu estou no 6º. E quando eu entendi o que eu pedia para Deus, eu entendi que eu tinha que aprender. E todos os meus casamentos, o que durou mais, durou 5 anos. Esses já estamos há 24 anos. E nós somos o que você está vendo. O Roberto me conhece há um tempo e é testemunha do que eu vivo 24 horas. O que eu vivo é isso. Eu não vivo falsidade hoje. Se alguém perguntar, você casou quando? Eu digo ontem. Então Deus não vai te dar paciência, mas vai te dar a oportunidade de ter. E quanto mais paciência você pede para Deus, mais pessoas estressadas Ele vai colocar na sua vida para você aprender a ter paciência. Não peça. Quem mais? Vamos lá. Se você pudesse mudar a sua vida hoje, o que você mudaria? Olha, bastante coisa. Diga algumas para nós. Perder alguns vícios. Perder alguns vícios? Ó, nunca perca, porque tudo que você perde a gente acha. Então diga eliminar vícios. Eliminar vícios. Isso. Eu sempre falo, tudo que a gente perde a gente acha, né? Eliminar vícios. Aí eu vou te perguntar, de 1 a 10, o quanto você quer eliminar vícios? 10. De verdade? Sim. Eu tenho a solução. E nem sei que tipo de vício é, mas eu já tratei gente viciada em crack, eu acredito que é bem menor do que isso. Pois é, fala com essa secretária, ela tem meu contato. Tudo tem solução, mas o primeiro passo é o quanto eu quero, o quanto eu estou disposto a mudar. E você? Ficar mais tempo com a minha filha, brincar mais com ela. Então, o que te impede de fazer isso hoje? Você tem que ficar mais tempo com ela. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, todo mundo tem. O que te impede de ficar com a sua filha hoje? Eu mesma dividir o tempo correto, né? Tá. E o que te impede de não brincar com ela? Como eu fui criada. Então você está replicando memórias, nós vamos falar disso mais lá na frente. A ciência fala que nós herdamos, replicamos memórias até da 5ª geração. A religião chama de karma. A ciência chama de memória compartilhada e replicada. Quero mais alguém desse lado, que eu só falei daquele lado, né? Oi, casal, tudo bem? Se Deus desse uma oportunidade para você hoje, desse uma varinha mágica para transformar a sua vida, o que você transformaria? Olha, eu nunca muito falou mais tempo para ela. Mais tempo para ela. Você não é brasileira? ¿De dónde es? Da Argentina. De Argentina. Hablo bien español. Yo hablo, escribo. Yo viví por 3 años, 8 meses en Buenos Aires. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, y sí, ya está hablando muy bien en portugués, habla mejor que yo. É que eu tenho meu pai que demorou um tempo no Brasil, eu fui morar com ele, mas naquele tempo era proibido fazer documentação com os estrangeiros. Aí nós temos que voltar para a Argentina. E agora eu voltei e mudar para cá. Mas ainda no tiene la documentación brasileña. Él es todo Já fez argentino. documentação, já tenho. Olha, vou falar português, ela fala português. Já está em documentação. Ok, então o que você mudaria sobre o tempo? Então, gente, falando de novo do tempo, todo mundo tem 24 horas. E eu vou contar uma história da minha vida para vocês e vou pedir para alguém me ajudar aqui. Deixa eu ver. Quem pode subir lá no palco comigo para falar? Hoje vocês vão ganhar uma varinha mágica para transformar a vida. Esperem aí. Hoje eu vou mostrar como funciona. E se onde está aquele baralho? Ah, está aqui. Gente, eu vou dar uma varinha mágica para vocês. Olha, eu tenho um baralho que tinha 54 cartas. Não tem mais, né? Porque agora jogaram uma para cima. Eu vou do lado de lá agora. Vamos ver. Olha, quanta gente. Olha o casal aqui. Tudo bem? Como se chama? Márcio. O Márcio, prazerado você? Mônica, prazer. Escuta, eu vou te dar uma varinha mágica. O que você mudaria na sua vida? Vamos falar de transformação. Talvez teria aproveitado um pouco mais de estudo quando eu podia, estou estudando agora. Mas que bom, então, você está aproveitando. E você? O que você mudaria?
talvez algumas oportunidades que eu deixei passar e não por medo, por insegurança. Vamos falar disso. Eu tenho um baralho com 54 cartas, se eu deixar a mão nessa altura, todo mundo vê minha mão? Eu vou passar o baralho e você vai falar para. Onde parar, você vai tirar a carta que ficar aqui em cima, ok? Fala para quando quiser. Aqui, tira uma carta. Não me deixa ver. Pode ficar com ela o tempo todo. Pode mostrar para todo mundo a carta. Enquanto isso, todo mundo vê a carta. E eu quero que vocês imaginem agora que essa carta representa a união de cada pai e de cada escola e a transformação que cada filho e aluno vai ter. Quero que você pegue essa carta, olhe para ela de frente, eu vou virar de costas, e você vai pegar esta carta, memorizar e rasgar ela no meio. Mentalmente, memorizou a carta, mentalmente rasga ela no meio. Pode fazer isso. Eu escutei um barulho. Deixa eu ver, faz assim. Não, deixa eu ver. Você rasgou? Eu falei mentalmente. Todo mundo ouviu, só você que não. Não acredito que você estragou minha palestra. Você rasgou? Deixa eu ver. Agora eu posso ver sua carta. Cara, o cara rasgou de verdade. Ele acabou de rasgar e quebrar a parceria de pais e escola. E quando isso acontece, fica um sonho que o filho da gente tem. E o seu sonho e o dos seus filhos, se vocês não têm ou têm, e se não tem, vão ter, vai ser representado por uma professora. Então, se segura essa parte. E agora vocês acabam de rasgar, ó. Agora pode rasgar de verdade, assim, ó. Ó, pega para mim aquele saquinho dentro da cartola. Ó, já vou fazer tudo aqui, tá vendo? Agora eu rasguei. Termina de rasgar. Todo mundo viu a cara dele aí? Vamos acabar de estragar tudo. Já estragaram tudo? A mágica mesmo? Pronto? Rasgue. Rasgue. Agora de verdade, né? Agora já foi, homem. Pronto? Rasgue. Rasgou mais. Tá fraco. Ó. Destruiu o sonho, não? O isqueiro. Não precisa. Peraí. Agora, eu vou levar a sua carta. Você rasgou e vou pegar um professor para representar. Professor, levanta a mão, professores. Para ver quem é professor aqui. Bota um monte de professores aqui. Professor, vou lá na frente. Professores. Vocês também são professores, né? Vou pegar essa aqui. Cadê que levantou a mão aí, professor, aqui? Cadê, gente? Alguém tinha levantado a você? Você vai... Qual é o seu maior desejo? O maior sonho que você tem quando você olha para um aluno seu, que tem uma boa educação, que vem de casa? Auxílio em casa. Que ele tem auxílio em casa. Isso aqui vai representar o seu sonho. Esse pedacinho da carta que aquele cara destruiu, ó. Destruidor de sonhos. O destruidor de sonhos. E o resto nós vamos colocar aqui, ó, devidamente rasgado. Eu vou subir para o palco, assim vocês conseguem ver melhor lá atrás. Ó, tudo picadinho as cartas. Os pais, geralmente, fazem isso inconscientemente. Destrói os sonhos que o professor tem em cima do filho dele. E você, inconscientemente, destrói os sonhos. Isso é normal entre os pais. E muita gente não é só por querer. E o que nós vamos fazer? É colocar fogo. Mas, na verdade, o fogo é uma chama que serve não só para queimar e destruir, também para acender. Para acender chamas no nosso coração. O nosso cérebro emite ondas elétricas, tem fogo dentro do cérebro, tem eletricidade, que dá para iluminar uma cidade. O nosso coração emite ondas magnéticas. Mas quando você começa a brincar com fogo falando de sonho, o sonho pode desaparecer. Mas, quando o sonho é destruído e desaparece, é comum nós, como seres humanos, começar a procurar nos outros. Os pais, representados por esse casal, e toda a escola representada por aquela professora, que nunca deixou de sonhar. Ainda resta um pedacinho de sonho aí dentro. E muitas vezes você deixa de sonhar por opinião dos outros, não é?
Muitas vezes deixamos de sonhar pela opinião dos outros. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: os pais, representados pelo casal, começam a destruir o sonho não só do filho, mas o sonho que cada professor, que a escola tem, porque a escola, quando vê seu filho, ela começa a ter sonhos, visualizando o seu filho bem formado. Isso tudo é destruído. E para isso acontecer, precisamos ter algo chamado de transformação. E para falar disso, nós vamos escolher uma pessoa para subir aqui. Dessa vez eu não vou descer, vou trazer alguém aqui. Pode ser você. Pronto. Você. Vem cá, você vai me ajudar hoje. Como você chama? Josiara. Que nome diferente. Se eu ficar aqui, todo mundo consegue me ver? Muito bem. Josiara, pode ficar desse lado? Porque nós vamos falar primeiro, de transformação. Para transformar vocês em alguém melhor, precisa ser feito exatamente o que nós vamos fazer usando uma mágica. Eu tenho um lenço, tá vendo, que está vazio? Pode examiná-lo? Pode dobrar ele em 4, fazendo um quadrado aí com ele? Muito bem. Temos uma cartola que também não tem nada aqui dentro, tá vendo? Não tem nada aqui dentro, tem um pedaço de lenço jogado. E temos aí um lenço formado em quadrado. Vamos colocar ele aqui em cima. Temos um tubo que pode representar o túnel do tempo e da vida escolar dos seus filhos. Coloca o braço dentro. Está vazio? Não, não está mais. Agora tem seu braço dentro. Não, estou brincadeira. É uma pegadinha que eu faço. E aqui temos um outro tubo que também está vazio. Dá para todo mundo ver que está vazio. Eu quero que vocês prestem atenção. Pode vir mais perto aqui, José? Aí assim, tá bom? Bom, eu vou puxar as mangas, porque todo mundo fala muito da manga do mágico, né? E vou pegar esse lenço e vou contar uma história para vocês. Já viram uma vez a história que apareceu um rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola? Vocês não têm medo de rato, né? Ah, que bom. Não, brincadeira. Ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Estão vendo uma garrafa de refrigerante de 2 litros? Tem líquido? Dá para ver o líquido quem está mais longe? Ok. Quando nós estamos falando de transformação, de sonho destruído pela família, de sonho que a escola ainda acredita. Que a escola é a última que vai deixar de acreditar no seu filho. Às vezes nem o pai acredita e o professor está acreditando ainda. Então, para mostrar a transformação, eu quero mostrar para vocês que eu sou capaz de transformar esta Coca-Cola em Pepsi diante dos olhos de vocês. E você nunca viu isso de perto, ó. 1, 2, 3, estala o dedo, já. Pronto. E transformamos em Pepsi. Calma. Calma, eu esqueci de falar. Vocês queriam que eu transformasse a garrafa? Eu não disse que transformaria a garrafa. O que eu transformei em Pepsi foi um líquido só. E vocês não viram, não acreditam, porque não viram. Vocês é igual o tal do São Tomé, né? Só acredito vendo. Mas Deus disse felizes os que creem sem ver. Mas é normal vocês quererem se transformarem em pais melhor. Não adianta você chegar aí para a esposa no outro dia, acordar de manhã e falar: oi, hoje eu sou o melhor marido e o melhor pai do nosso filho, eu vou lá na reunião dos 4. Não vai acreditar. Não é mudando a maquiagem, mudando a roupa, que você vai se transformar em alguém melhor. É mudando por dentro onde ninguém vê. Onde só você vê e acredita. Se você quiser ser um pai melhor, mais participativo, alguém melhor, seja para sua esposa, para o seu filho, seja para a escola, no seu trabalho, para o mundo inteiro. Essa transformação só pode acontecer dentro, onde ninguém vê e só você acredita. Agora, por eu ser mágico, eu sei que vocês estão esperando coisa diferente, coisa maior, então vamos fazer assim. Vamos tentar colocar 2 tubos, ó, que também é pequeno, e vou colocar, está vazio ainda, um dentro do outro. Dá para ver? Está vazio ainda? Bom, professora, qual tubo você acha mais difícil fazer a mágica? O menor ou o maior? O menor. Todo mundo quer sacanear o mágico, escolhe o maior, né? O menor. Bom, olhem para a Coca-Cola. Eu vou transformar em algo melhor. O que é melhor tomar, Coca-Cola ou um suco? O que é mais saudável? Um suco. Um café também, eu bebo, eu tô o copo ali, eu bebo café todo dia. Um suco. Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos transformar. Suco de quê? De laranja, talvez? Segura. Não, pode segurar só a laranja. Um suco de laranja. Ó, tudo tá vazio. Ó, sabe o que é mais curioso? É que tudo isso foi feito para vocês entenderem o que nós estamos falando sobre transformação. É uma laranja normal, não é? Tem nada de anormal nessa laranja?
Nada. Senão não daria para ninguém olhar. Segura ela na mão assim, ó. Ela vai representar o sonho que nós podemos reconstituir, porque os pais já destruíram os sonhos da escola. Então nós temos aqui um prato e uma faca. E você vai pegar essa laranja, vai colocar aqui e vai cortar, mas não até atravessar. Você vai cortar, vai virar, até encontrar os dois lados, sem atravessar. Entendeu? Entendeu ou não? Olha aí. Vamos ver. Assim, ó, faz assim, ó. Fica melhor. Aí. Mais um pouco. Aí, agora vira. Isso, não precisamos separar. Ok. Mais um pouco. Ótimo, olha. A professora é prendada, ela sabe cortar uma laranja. Muito bem, pode tirar a faca daí agora. Agora a gente vai falar de algo importante. Quando vocês, pais, deixam de acreditar nos seus... Está com a mão molhada, não? Deixam de acreditar nos seus filhos. Eu disse que a escola nunca deixa. O professor é o último ser na face da terra que deixa de acreditar no seu filho. Às vezes você não acredita no seu filho, a escola continua acreditando. E você, não acreditando, começa a destruir os sonhos do seu filho e também do professor. Só que o sonho, quando existe um pedacinho... Sabe quando alguém diz assim, ainda existe uma chama? É igual fé. Não diz que se for menor do que um grão de mostarda e ainda for, ainda tudo é possível? Então, você, representando todos os professores, ainda tem uma chama acesa do sonho que você deseja para os seus alunos. Então, você pega essa laranja e separa os dois pedaços dela, por favor. Tem algo de anormal dentro dessa laranja? Espera aí, tem? Então, solta esse pedaço que não tem e tira o que tem daí de dentro. Tem um saquinho plástico com o que parece que tem dentro. Uma carta. Então, solta o outro pedacinho. Assim, ó, molhou sua mão ou não? E você vai abrir esse saquinho para a gente ver o que tem. Eu também duvido. Até eu começo a acreditar que mágica existe quando eu vejo isso. Eu não acho possível, mas tem uma carta aí dentro. Essa carta está inteira. Não, ela falta um pedaço. Vem cá você que está com o pedacinho, representando o sonho, para encaixar e ver se é o mesmo pedaço que você tem. Veja aí com ela, veja se é. Pode abrir, abre a carta. Abre. Tem uma carta. Falta um pedaço. Vamos encaixar e ver. Vai, encaixa aí para ver se é. Mentira. É o mesmo pedaço? Sim. É. É. Isso é o que acontece quando vocês formarem um filho dos pais que não acreditam, eles vão olhar para o filho e mentir. Eu não acredito. Não é meu filho. Como você está diferente? Sim, o que você não me deu eu consegui na escola. E é o pedaço. Pode guardar de lembrança, ninguém vai acreditar quando você contar. Eu sei. É assim. E olha, e era uma laranja comum. Nós compramos no supermercado hoje. Mentira, nós fizemos transformar na Coca. Pode sentar lá, obrigado, gente. Pode voltar. E nós vamos dedicar a última meia hora para falar de mudança de mentalidade. Por isso,